Oi, seja super bem-vindo ao projeto Hora do Flow, um projeto criado para te ajudar a vencer a procrastinação e aumentar em 10 vezes a sua produtividade aí no seu negócio. E na aula de hoje eu vou te ajudar a criar um sistema de produtividade e organização que realmente funciona. Você vai saber como que funciona o workflow da produtividade, realmente criar esse fluxo para que você consiga aí escolher as melhores ferramentas e consiga organizar o seu mês, o seu ano, a sua semana de uma forma simples e prática. Então, se você quer já saber mais sobre essa aula, quer realmente acompanhar essa aula, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que for saindo por aqui, tá bom? Então, vem comigo! Bom, gente, a gente já tá aqui agora no nosso querido mapa mental para a gente começar a entender aí como que a gente cria um sistema de organização e produtividade que realmente funciona. O que acontece, né? Quando a gente vai se organizar, não basta ter só um planner, ter só um caderno, ter só um bullet journal. Não é assim que funciona, né? Existem algumas etapas que essas ferramentas já têm aí inseridas nela, para que você consiga se organizar de uma forma simples e que funcione. Porque o que eu mais vejo que acontece aí, tanto com as minhas seguidoras, com algumas alunas, é que elas acabam pegando vários aplicativos, várias ferramentas para fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, vou ter que ter um calendário. Aí tem um calendário no Planner, calendário no celular, calendário no Google Agenda, tem um calendário em todos os lugares. E isso não facilita a vida na hora da gente se organizar e ser mais produtiva, né? A gente precisa entender como que funciona um workflow de produtividade e assim escolher as ferramentas certas, as ferramentas que você mais se identifica para montar o seu próprio sistema de organização e produtividade. Existem milhares de ferramentas aí, muitos aplicativos, muitas formas de fazer planejamento, mas todas elas têm essa mesma base. Então, se você entender essa base, esse método, você vai poder aplicar em qualquer ferramenta que você queira aí utilizar no seu dia a dia. Mas então, por que a gente deve criar, né? Por que a gente deve ter aí um workflow da produtividade, né? Por que a gente deve criar esse sistema de produtividade? Porque facilita muito o processo. Quando a gente sabe exatamente o que é necessário para a gente ter aí uma boa organização, isso facilita muito na hora de fazer os planejamentos, na hora de você identificar os seus projetos, na hora de você conseguir lidar com as tarefas que você tem que fazer todos os dias. Então, isso ajuda muito. Ao invés de você ter muitos aplicativos e cada coisa está dividida em um aplicativo, você entendendo qual é o workflow, qual é o método, né, a metodologia de produtividade, você escolhe qualquer ferramenta que você queira escolher aí no seu dia a dia. Inclusive, estou até com o livro aqui, o livro A Arte de Fazer Acontecer, né, do David Allen, e ele fala no livro, né, que ele não indica muitas ferramentas, aplicativos e tudo mais. Por quê? Porque não precisa disso, né? Você entendendo a metodologia, você consegue aplicar para qualquer ferramenta, qualquer aplicativo que você queira utilizar aí no seu dia a dia, mas evite os excessos. Então, é por isso que eu quis fazer essa aula aqui para você entender a metodologia, né? Como criar um workflow de produtividade para que você evite o excesso. Porque o que tem de gente com um monte de aplicativo aí no celular, no computador, tentando se organizar e virando uma grande bagunça, não está escrito. Então, vamos lá, começar a facilitar o processo, né? É importante a gente facilitar as coisas e é uma coisa muito importante a gente lembrar que produtividade, organização vieram para facilitar a vida, para que você tenha mais qualidade de vida e não o contrário que vem acontecendo aí, que eu vejo muitas pessoas tendo até burnout, outras pessoas se embananando toda com um monte de coisa para fazer, um monte de aplicativo para gerenciar, um monte de ferramenta para gerenciar, e não é isso, tá? Produtividade e organização, elas existem para facilitar a nossa vida, principalmente para quem é empreendedora, que tem várias coisas, várias demandas durante o dia, né? Então,
Outra coisa é, coloca cada coisa no seu lugar. Exatamente, a gente consegue colocar cada coisa, cada informação no seu devido lugar, então a gente não tem mais perca de informação, que isso é um grande problema também, né, gente? A gente acaba perdendo muitas informações quando a gente coloca cada coisa em cada lugar, e a nossa vida, ela é construída. E quando a gente tem as coisas bem específicas em cada lugar, tudo bem certinho, a gente tem essas informações no longo prazo, né? Não é que você está aprendendo aqui hoje comigo isso e você não vai mais levar para o resto da vida. Não é isso, né? Na verdade, você vai levar. Então, se você faz aí o seu resumo, se você faz o seu mapa mental sempre no mesmo lugar, da mesma forma, o que acontece? Daqui 5, 10 anos, se você quiser consultar essa informação, vai estar lá. E bem fácil para você resgatar essa informação. Então, simplifica a organização, então fica bem mais fácil de organizar, fica mais fácil de encontrar, e isso é ser organizado, né? Organizado é facilitar a você encontrar as coisas. Criar um fluxo inteligente de organização. Então, ao invés de você ter várias ferramentas, várias coisas, ter o Planner, Bullet Journal, o Google Agenda, ter a agenda da Apple e não sei o que, um monte de coisa, você cria um fluxo de forma inteligente, minimalista, né, com menos coisas, mas muito mais eficaz, né? Quando a gente fala também em produtividade, a gente não tá falando em quantidade, a gente tá falando em eficiência, né? É fazer aquelas coisas da forma correta para atingir os seus objetivos, e não fazer um monte de coisa à torta direita. Não é isso, né? E o que é um workflow? Um workflow é uma sequência de passos para automatizar qualquer processo. O workflow ele é muito utilizado nas grandes empresas, né? O workflow de trabalho, porque são os processos que as pessoas vão desenvolver dentro dos seus trabalhos. Aqui, dentro do workflow da produtividade, que é a forma como eu gosto de chamar, é um fluxo de produtividade. Então, é uma sequência de passos para automatizar qualquer processo. E quando, né, minhas alunas até já sabem que eu gosto de criar processos para tudo que eu faço. Por quê? Porque a criação de processos facilita muito a execução das coisas. Você não fica lá pensando, o que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? Não, você simplesmente vai lá e executa o que precisa ser executado, sem muitas dificuldades. E o workflow, ele segue uma regra pré-definida. Então, quando você entende, né, ele é mais ou menos como se fosse um método, como se fosse um passo a passo exato. Então, se você sabe esse passo a passo, se você tem clareza sobre isso, você consegue criar o seu próprio workflow, o seu fluxo de trabalho, seu fluxo de produtividade, né? Dessa forma é possível passar o fluxo de uma pessoa para outra. Então, por isso também que eu consigo passar o workflow da produtividade. Por quê? Porque é basicamente sempre da mesma forma, não altera, né? É esse o fluxo. E aí a gente consegue passar de uma pessoa para outra. Então, pensa, se você aí hoje é uma empreendedora que trabalha sozinha e você tem um fluxo de produtividade e você já tem essa organização, esse fluxo bem definido. Se você for contratar uma pessoa, você vai conseguir passar esse fluxo de uma forma muito mais fácil, muito mais simples para essa pessoa que for te ajudar. Então, por isso também é muito legal. É um fluxo de trabalho bem definido que ajuda a simplificar o processo. Então, como eu disse, é um fluxo mesmo de trabalho, de produtividade, onde você consiga passar para as outras pessoas. Mas o que é o workflow da produtividade? Então, o workflow, no modo geral, é esse fluxo de trabalho e tal, é onde tem os processos. Workflow de produtividade é um facilitador de organização e planejamento. Por quê? Porque você sabendo exatamente quais são os pontos essenciais de uma organização, de um sistema de organização, você consegue escolher quais ferramentas irá utilizar aí no seu dia a dia, e isso facilita muito. Ajuda a manter o foco também. Você para de ficar querendo um monte de aplicativo e pegando um monte de coisa que não é necessário. Você pega, testa os aplicativos ou as ferramentas que você queira, e aí você mantém aquela ferramenta durante 1 ano, 2 anos, da forma como você gostava. Claro que você está livre para sempre mudar, mas isso ajuda a manter o foco, porque quando a gente gosta muito ou de tecnologia ou de papelaria, também acontece muito de ficar trocando muito de ferramenta. E o que acontece, né? A gente aprende muito pela repetição. Então, quanto mais vezes a gente faz uma coisa, mais simples aquela coisa fica para nós. Então, aqui também, dentro, né, de você aprender aí a se organizar, a planejar, a ser mais produtiva, também funciona da mesma forma. E por isso que até tem um vídeo aqui, vou deixar linkado aqui para vocês, que eu falo sobre isso, que
quando você cria rotinas, você consegue ter muito mais facilidade. Então, a rotina, ela é a base da produtividade, né? A rotina é a base de um sistema produtivo. Por isso, porque é uma criação de processos, né? É a criação de hábitos. E aqui é a mesma coisa. Então, ajuda você a manter o foco. Então, quanto mais você fizer as mesmas coisas, mais focada você é. Basta simplesmente seguir o fluxo, evitando a procrastinação. Então, é muito simples. Você vai seguir aquele fluxo e vai evitar muita procrastinação. Porque o que acontece muito é, ai Lu, eu não sei como planejar no Planner, eu não sei como fazer no Bullet Journal, eu não sei fazer no Trello, eu não sei por onde começar, por onde que eu começo, o que eu faço? E isso acaba prejudicando muito o seu desenvolvimento. Quando você aprende o fluxo, né, o workflow da produtividade, você vai ver que você pode fazer em um simples caderno, numa folha em branca de papel, que você não precisa de tanta sofisticação assim, para conseguir se organizar. Então, também simplifica muito o fluxo e evita a procrastinação. Organiza as ferramentas de produtividade e organização em um fluxo inteligente. Então, novamente, a gente vai criar um fluxo de forma inteligente, de forma que facilite o seu dia a dia. Simplicidade no processo, então fica tudo mais simples, e é um método e, por isso, pode ser replicado em qualquer ferramenta ou aplicativo. Então, um método, por exemplo, aqui a gente está fazendo um mapa mental, né? Eu tenho aqui um mapa mental. O mapa mental eu posso fazer de forma manual, eu posso usar aqui o Xmind, que é o aplicativo que eu uso, ou eu posso usar vários outros aplicativos aí que tem de mapa mental, e a metodologia sempre vai ser igual, porque ele não é uma ferramenta, ele é uma metodologia. A mesma coisa que acontece com o workflow da produtividade. Ela não é só uma ferramenta, ela é uma metodologia. Então, você pode aplicar em qualquer ferramenta que você queira usar, em qualquer aplicativo que você queira utilizar aí no seu dia a dia e na sua rotina de produtividade. O problema de não usar um workflow de produtividade. O que acontece se você decidir não utilizar um workflow da produtividade, não criar um sistema de organização e produtividade? Muitos aplicativos e ferramentas no mercado. Então, você vai se ver num mar enorme de aplicativos, enorme de ferramentas, de métodos e de um monte de coisa, e você não vai conseguir se encontrar. E aí você vai ficar perdida, sem saber para onde ir, sem saber o que realmente utilizar, sem saber quais as ferramentas você deve utilizar aí para se manter organizada. Então, isso é um grande problema. Outro problema é as pessoas usam o mesmo sistema em várias ferramentas e aplicativos. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui, você tem um calendário. A gente tem ali dentro do workflow a etapa do calendário. Aí a pessoa tem o calendário no Google Agenda e no Planner. Então, ela fica replicando informação. E toda vez que a gente replica muitas informações em várias coisas, muita gente acredita que ela está fazendo um backup, mas não, tá? A replicação de informações, quando você replica muito em vários locais, você se confunde e você começa eu já vi muita gente confundir a agenda, marcar coisas no mesmo horário. É um grande problema. Sem falar, por exemplo, se você usa o Planner, aí você está programando a tua semana ali, aí você quer programar a tua semana também no Trello. Tipo assim, você replica essa informação. É uma grande perca de tempo. Tá? Isso realmente não faz sentido. Então, esse é um grande problema também. Esse tipo de atitude acaba te confundindo e prejudicando o processo. Como eu disse, você pode marcar compromissos no mesmo horário, nos mesmos horários, você pode se embananar nas atividades que você tem que fazer no dia, você pode colocar muitas atividades difíceis para fazer no dia e não conseguir fazer esse balanço entre atividades legais, atividades mais difíceis, atividades mais simples, e aí acaba prejudicando a sua organização também. Muita organização sem direção atrapalha. Então também, gente, tem gente que quer se organizar tanto, ela quer se organizar tanto, se organizar em tudo na vida, em cada detalhe, e aí acaba atrapalhando. Então tome cuidado com isso, tá? Preste atenção no que realmente você quer organizar, o que realmente é necessário ser organizado. Observe se tem situações onde você pode criar rotinas, né? As rotinas não são planejadas, elas simplesmente acontecem. Existem várias situações que não precisa de tanta organização assim, pode ser mais uma rotina. Então, assim,
tome cuidado com isso também, porque excesso de organização atrapalha, tá? Então, assim, organização é importante, é muito bom, mas o excesso acaba atrapalhando, te deixa travada, e isso não é legal, não beneficia a sua criatividade. Então, também tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Muitas pessoas se sentem perdidas sem saber por onde começar. Buscam muitos aplicativos, ferramentas, formas, quando na verdade o método é sempre o mesmo. E vocês vão ver aqui que o método não muda, tá? É muito difícil. Eu vou até desafiar vocês a pegar várias ferramentas e olhar. É praticamente a mesma metodologia, tá? Pode ser que uma tenha uma coisa a mais, só para dar um enfeite, por exemplo, os planners sempre tem coisas a mais, mas o básico é essas etapas aqui do workflow que eu vou passar para vocês agora, tá? Então, tente absorver ao máximo essa metodologia para você justamente não se sentir tão perdida assim, tá bom? E agora, vamos lá então, né? Usando o workflow da produtividade, você irá conquistar. Primeiro a gente falou do problema, agora eu vou falar sobre a utilização. Se você usar o workflow da produtividade, o que você vai conquistar? Você vai conquistar organização, minimalismo, essencialismo, simplicidade, mais execução e menos procrastinação. Show! Por quê? Por que você vai conseguir mais organização? Porque as coisas vão ficar mais simples, mais fáceis, mais organizadas. Minimalismo, vai ver que o menos é muito mais eficaz, né? O menos é mais aqui, total. Sempre quando a gente fala sobre organização e produtividade, o menos é sempre mais, tá? O minimalismo, o essencialismo, você vai ver que você vai utilizar só o que realmente é essencial. Então, você vai ver aí que tem planners no mercado que são bem caros até e que tem muitas informações, muitas coisas, e você vai ver que talvez, principalmente para esse início que você está começando a se organizar, se esse for o seu momento, a simplicidade, né, o essencialismo, que realmente é essencial para que você se mantenha organizada, é bem menos, tá? E simplicidade, tudo que é mais simples é mais fácil, é mais consistente, você consegue manter por muito mais tempo. E mais execução, que é o que a gente quer executar cada vez mais, porque é isso que vai trazer os nossos resultados, não tem como, né? É a ação que você faz que traz resultados, e menos procrastinação, menos deixar para depois, menos não fazer o que é necessário ser feito, tá? Organização é para facilitar os processos e não dificultar. Sempre lembre-se disso, tá? Eu vejo que muita gente se cobra, muita gente fica aí se questionando em relação à produtividade, em relação à organização, principalmente nesse momento que a gente está vivendo em 2020, né, de quarentena e tudo, e as pessoas se cobrando em relação a isso. Tenha em mente, organização é para facilitar os processos e não dificultar. Então, se a organização está dificultando a sua vida, se está sendo um fardo, se está sendo difícil, é hora de repensar, ver se você está criando muitas coisas para esse momento que talvez não sejam necessárias. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem um Instagram, e quando a gente empreende, a gente tem algumas atitudes que a gente tem que tomar no Instagram ali para que a gente se mantenha conectada, para que a gente se mantenha ali com os nossos seguidores, para que as pessoas vejam os nossos produtos e tudo mais. E aí tem as postagens que a gente faz no feed, então postagens de fotos, aí tem as postagens em formatos de informação no feed também, tipo carrossel, listas, e também tem a parte de IGTV, que é vídeo, aí agora tem o Reels, que é um formato de vídeo mais curtinho, e aí a gente tem também os Stories. O que acontece? Muitas pessoas, inclusive eu já fiz isso também, então eu falo, hoje eu tenho já a organização por conta que eu trabalho com isso, então para mim é muito simples, mas quando você está iniciando, é um caminho que pode estar te prejudicando muito, que é querer organizar os stories, o feed, o IGTV, o Reels, tudo. Você quer organizar tudo que você faz ali. E o que acontece? Isso prejudica muito, porque você começa a ficar pesado, começa a ficar difícil, começa a prejudicar muito o seu desenvolvimento. Então tome cuidado em relação a isso, tá? Porque um excesso de organização prejudica muito a sua criatividade. Então,
tome cuidado em relação a isso. Organização é para facilitar os processos e não para prejudicar. Então, se estiver prejudicando, observe se você não está excedendo, né? Se você não está tendo um excesso de organização, diminuir um pouco pode te ajudar. Então, também sempre lembre-se disso. Não é para ser uma coisa pesada, é para facilitar. Igual eu disse, produtividade e organização é para trazer tranquilidade, equilíbrio e qualidade de vida, e não o contrário, tá? 4 etapas do workflow da produtividade. Então, quais são as 4 etapas? Ó, vocês vão ver, são só 4 etapas, não precisa de mais disso. Tendo só essas 4 etapas, você vai ser super organizada, super produtiva, eu garanto para vocês, porque é só isso que vocês precisam. E quais são essas 4 etapas? São 4 etapas bem simples, bem fáceis, percebe? São só 4 etapas para você se organizar, para você se manter muito produtiva, muito organizada, e é bem simples, tá, gente? Vocês vão perceber que não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui. A primeira etapa é a captura. A captura é onde você vai colocar todas aquelas informações que estão aí na sua mente. A sua mente não foi feita para ficar guardando informação ou trabalhar como se fosse um lembrete aí de ficar te mandando notificação das coisas que você tem que fazer. A sua mente, ela foi feita para ser criativa e resolver problemas. Então, deixa ela para fazer isso, tá? Deixa ela livre para fazer isso. Então, por isso a gente tem essa etapa da captura, que é onde a gente vai colocar todas essas informações que a gente sempre lembra. Então, eu tenho que fazer isso. Nossa, eu tenho que fazer aquilo. Nossa, eu preciso fazer aquilo e outro. E aí a gente coloca nessa parte aqui da captura, ou despejo, como você queira chamar, e é ali que vão ficar essas informações, livrando a sua mente dessas informações que não vão ser realizadas e nem processadas nesse momento. Calendário. Calendário é o local onde você inclui compromissos. Então, seja compromissos com terceiros ou seja compromissos com você mesma. Mas são compromissos. Ele não é um local para planejamento. Eu sei que muita gente acaba usando até o Google Agenda para planejar coisas que irá fazer durante o dia, planejar as atividades durante o dia. Se você já estiver mais avançado em relação à organização, você pode até usar. Mas quem está iniciando, eu não recomendo. Por quê? Porque ele não tem aquela parte para você dar o check-in, ou riscar, ou realmente ver que finalizou. Porque ele não é feito para isso. Ele é um local de agenda, realmente de agenda. Que é para você marcar coisas que você tem ali um compromisso com você ou com terceiros. Então, sempre lembre-se disso. Calendário. É para colocar compromissos que tenham data e hora marcada. E não afazeres, tá? Então, são compromissos. Coisas que você precisa fazer naquele exato momento, naquele dia, tá? Não coisas que você vai gerenciar, ou não tarefas que você vai gerenciar, porque aqui tem o gerenciador de projetos. Nessa parte é onde você vai gerenciar todos os seus projetos e as suas tarefas. É o local onde você vai gerenciar todas as atividades e tarefas que você precisa fazer durante o mês, durante o dia, durante a semana. Então é aqui que a gente faz essa gestão de projetos, nessa gestão de tarefas e não no calendário. E a gente tem a parte das notas e rascunhos. Notas e rascunhos é onde você vai guardar as informações, onde você anota alguma coisa que você acredita que seja importante. Por exemplo, esse mapa mental que você está fazendo aqui, dessa aula, os resumos que você faz de todas as aulas aqui do Hora do Flow, ou de outras aulas que você assiste por aí, ou também de livros, resumos de livros. Então, é nesse local que você vai colocar, em um único local, para que seja simples e rápida a busca, que não fique coisas perdidas, que depois você não encontra essa informação. Então, é aqui que você coloca, tá bom? E como que a gente usa o workflow da produtividade, então? Como que a gente utiliza essas 4 etapas? A primeira etapa é a captura. A captura é o local onde irá inserir tudo que lembra que precisa fazer. Então, aquele lugar que você sempre tem que ter em mente preciso fazer isso, nossa, preciso fazer aquilo. Tem gente que chama essas listas de preciso fazer isso, tem gente que chama essas listas de tenho que fazer isso, sabe? Então, você pode chamar a sua lista da forma como você quiser, ou simplesmente lista de captura, e você vai colocando essas informações ali. Ela serve para armazenar essas atividades para que depois possam ser organizadas para execução nas próximas semanas. Então, ela justamente serve para isso, para que você coloque ali as atividades, as informações que vierem na sua cabeça, para que depois você possa processar, identificar se você vai ou não fazer aquela atividade, e aí você planejar para as próximas semanas. Ajuda a aliviar a mente e manter o foco no que precisa ser feito no momento e no que foi planejado. Então,
Então você para de sair do seu planejamento para fazer essas outras coisas que não eram importantes, porque elas surgiram do nada e você tem um planejamento, você deve seguir o seu planejamento, então você para de deixar o seu planejamento de lado e aí você consegue se manter focado no seu planejamento pelo simples fato de você ter já colocado essas informações em um local seguro, onde você saiba que você não vai esquecer, porque depois você vai poder buscar essas informações. Calendário. O calendário é o local onde é inserido todos os compromissos do mês, semana e ano. Então, são os compromissos, né, que você vai colocar ali. Então, é tudo aquilo que você tem que fazer com data e hora marcada. Então, como eu disse, são atividades que você irá fazer com data e hora marcada, e não uma gestão de tarefas, tá? Podem ser compromissos com você, né, ou com terceiros. Com terceiros, um exemplo é reunião com a equipe, dia 12/8, às 14 horas. Ou consigo mesma, que pode ser hidratação no cabelo, dia 20/9. E aí você coloca lá no seu calendário. Não é uma ferramenta de planejamento, como eu disse. Se você tá mais avançada aí e gosta de utilizar, ok. Mas para quem tá iniciando, eu super recomendo que utilize os calendários só para colocar compromissos mesmo e não para gerenciar atividades ou tarefas, porque isso vai prejudicar muito a sua organização, você vai se perder e não vai funcionar bem como você gostaria. Gerenciador de projetos é o local onde irá gerenciar todas as suas tarefas e projetos. É onde planejamos a semana. Ajuda a manter a consistência, dar clareza, diminuir a ansiedade e diminuir o medo do futuro. Porque é ali onde a gente gerencia, né, as atividades que a gente tem que fazer durante o mês, a semana, para que a gente atinja aqueles nossos objetivos. A gente diminui, né, a nossa ansiedade, porque a nossa ansiedade, ela acontece por a gente não saber o que vai acontecer, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer daqui a pouco. E a gente fica ansiosa por não saber as coisas que vão acontecer. Diminui muito a ansiedade e também diminui o medo do futuro, porque você tem clareza do que você vai executar, você sabe o que precisa ser feito. Então, ajuda muito nisso e principalmente ajuda a manter a consistência, porque você tendo um planejamento e você seguindo o seu planejamento, você acaba se tornando uma pessoa consistente e isso é incrível, porque a gente sabe que o sucesso só acontece a partir da consistência. Notas e rascunhos é o local onde você vai armazenar todas as anotações, resumos e rascunhos, tá? Facilita a busca pelas suas anotações e se sente segura. Então, a gente precisa ter um local onde a gente se sente segura, onde a gente sente que a gente não vai perder essas informações. Se você parar para pensar agora e analisar quantas informações, resumos, rascunhos, de coisas que você viveu, de palestras que você assistiu, de aulas que você assistiu, que você perdeu, simplesmente nem sabe onde está. Então, por isso que é importante a gente ter essa ferramenta aqui de notas e rascunhos, tá bom? E aplicativos, onde a gente pode utilizar realmente o workflow. Então, o workflow são as 4 etapas ali, sendo de captura, calendário, gerenciador de projetos e notas. E aí, como a gente utiliza, como eu disse, expliquei cada ponto para vocês, e agora a gente pode utilizar tanto da forma tecnológica, né, em aplicativos, como da forma analógica, que é em cadernos, papel e caneta e tudo mais. Então, eu vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês onde vocês podem utilizar, então, o workflow da produtividade aí no dia a dia de vocês em aplicativos. Captura, eu recomendo que seja o Evernote ou o Trello, né? Essas duas ferramentas são muito boas para você utilizar como captura, você faz ali tua lista de captura e você coloca as informações ali. Eu acabo colocando no Trello porque é o local onde eu faço o meu planejamento semanal, então eu já tenho ali uma caixa de entrada, né, que é o local onde eu coloco tudo que vem à minha mente, captura tudo das coisas que eu preciso fazer. Mas você pode utilizar essas duas aqui que são ótimas, já usei muito o Evernote também para isso. Calendário. Eu super recomendo que você use o Google Agenda. O Google Agenda até hoje é o melhor aplicativo que eu já encontrei de agenda, que facilita muito, porque você pode criar agendas para cada coisa. Então, eu tenho ali a agenda da Luana Pacete, que é a Luana Pacete pessoal, eu tenho a Luana Pacete empresa, eu tenho também reuniões, processos de coach, consultoria e tudo mais, e eu consigo organizar de uma forma muito clara, muito limpa, então o Google Agenda é sensacional para isso. Inclusive, já tem um vídeo aqui com um tutorial de como utilizar o Google Agenda, eu vou deixar aqui no cards para vocês assistirem. Gerenciador de projetos, o Trello. O Trello eu acho que é o melhor aplicativo até hoje que eu encontrei, gratuito, né, que tem quase
muitas ferramentas gratuitas, não tem muitas coisas que são pagas, mas que há uma grande expansão gratuita, onde você não precisa investir dinheiro para utilizar essa ferramenta incrível de gestão de projetos. Então, o Trello é sensacional. Eu, inclusive, planejo a minha semana no Trello. No meu mês também, coloco todas as informações do meu mês no Trello e me ajuda muito. É muito legal. Tem algumas listas também que eu faço lá. E meus projetos também da minha empresa, tudo é no Trello, assim, é maravilhoso. Eu super recomendo ele. Por isso que eu não recomendo o outro, porque é o que eu realmente utilizo e é o que eu realmente acredito. Notas, eu aconselho o Evernote. O Evernote, ele é feito para isso, né? Ele foi feito para ser um gerenciador de notas, onde você consiga colocar todas as suas notas, rascunhos, informações que você queira guardar. Então, o Evernote, ele até é, né, a memória do elefante, por isso, porque ele tem uma memória onde você consegue guardar todas as informações e facilita muito a busca. Então, na hora que você vai buscar, você pode buscar por palavra-chave, pelo nome do artigo. Se você pagar a versão paga do Evernote, né, você consegue até buscar dentro de arquivos em PDF que você colocou ali, ou até em fotos. Se você escaneou algum documento ou colocou alguma foto, tem alguma informação escrita, ele consegue encontrar essa informação, essa escrita dentro da foto. Então, assim, é maravilhoso, vale muito a pena. E na forma analógica, eu gosto muito para captura o caderno. Você pode utilizar um caderno normal ali, que você tem um caderninho que você utiliza para anotações e fazer sua captura ali. O planner, você pode separar uma parte ali do teu planner, né? Quando eu utilizava planner, eu deixava uma parte só para captura, e no bullet journal também deixar uma parte só para lista de despejo ali, para captura. Também fazia isso quando eu utilizava o bullet journal. Calendário. Para calendário, o planner ele vem já com calendário também mensal ali, tudo certinho para você preencher o planejamento mensal. Então, muito legal. No bullet journal você pode desenhar o seu planejamento mensal, né? Você pode desenhar ali o seu calendário e o calendário de mesa mesmo, ou de parede, ou aquele que você achar mais fácil para você anotar os seus compromissos. Gerenciador de projetos, você pode utilizar o Planner ou o Bullet Journal. Eu já utilizei os dois e o que eu mais gostei é do Bullet Journal, porque ele é muito personalizado, né? Você pode fazer da forma como você quiser, você que cria ali as informações que você quer colocar nele. Então, eu gosto muito, não gosto muito do Planner por ser muito engessado, por ele já vir com o layout pronto, mas vai da sua escolha, tá? Então, se você for utilizar de uma forma analógica, utilizar o Planner ou o Bullet Journal. E o Notas, você pode usar um Commonplace Book, que é um caderno onde você coloca todas as suas informações, histórias, estudos, tudo que você quer guardar mesmo como resumo e rascunho. Inclusive, eu estou com o meu aqui, que eu utilizo, que é o meu caderno preto. Eu coloco ali assim bem bonito, porque a ideia é que você guarde ele, que é como se fosse a sua biografia, né? Com todos os seus estudos, tudo que você descobriu sobre você e sobre o mundo. Ou bullet journal também, você pode separar uma parte ali toda semana ou todo mês para você fazer suas notas e seus rascunhos dentro do bullet journal. Também funciona muito bem dessa forma. E agora chegou o momento de você colocar a mão na massa. Então você vai escolher quais ferramentas ou aplicativos você vai usar em cada etapa. Então, primeiro, qual aplicativo ou ferramenta eu vou utilizar para capturar, depois para calendário, depois para gerenciar os projetos e tarefas, e depois para notas, tá? Então você vai escolher qual que você mais se encaixa. No meu caso, eu utilizo para captura o Trello, para calendário o Google Agenda, para gerenciador de projetos e tarefas o Trello, e para notas eu utilizo o Evernote, quando é informações digitais que eu quero guardar, tipo páginas de blog, essas coisas, e para anotações mesmo, rascunho, resumo mesmo, o Commonplace Book, porque é ali que eu faço os meus rascunhos, as informações que eu quero guardar para minha vida toda, tá? Então, o Evernote é para informações que eu quero buscar, que eu quero pesquisas, essas coisas que eu quero ter elas inteiras ali e que eu quero guardar para facilitar depois a busca. E o Commonplace Book para ser os meus rascunhos de forma mais intimista, né? Que eu vou guardar, mas que eu sei que eu vou guardar. 2. Toda semana planeje a sua semana usando o seu workflow da produtividade. Então, assim, já faz isso, tá? Já utiliza realmente a captura. Olha lá o que você capturou e vê, encaixa ela as atividades na sua semana que você queira processar. O calendário.
anote os seus compromissos, veja quais são os seus compromissos e não coloque atividades a mais nesse dia. Diminua as atividades, porque você já tem compromisso. Então, utilize ali para você planejar a tua semana. Outra coisa, você pegar ali o seu gerenciador de projetos, né? Ou seja, o Planner, o Trello, o Bullet Journal, e realmente colocar as atividades dentro da semana ali, em cada dia, de uma forma onde fique equilibrado, onde fique fácil de você realmente cumprir tudo o que você planejou. Inclusive, vou deixar aqui nos cards também, que já tem aqui um vídeo onde eu faço planejamento semanal com vocês, então vou deixar aqui. E pronto, depois disso você já tem aí o seu próprio sistema de organização e produtividade, então agora não tem mais desculpa para você não conseguir aí planejar, não conseguir ter uma boa organização no seu dia a dia. Então, criar, né, um sistema de organização e produtividade realmente vai te ajudar aí a manter o foco, a consistência, a disciplina e conseguir finalizar tudo aquilo que você começa. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que for saindo por aqui. Além disso, comenta aqui embaixo qual foi o seu aprendizado, o que você aprendeu nessa aula que realmente vale a pena, e também compartilha essa aula com todas as suas amigas que precisam aprender a ter um sistema de organização e produtividade que realmente funciona, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!